hoje ele participou lá do Gilmar Palusa em Lisboa e ele deu uma declaração. Ele não citou o Lula, né? Mas foi curioso até. Falou mais em relação a esse cabo de guerra aí entre Congresso e Legislativo. Quem é que dá a palavra final no país? E aí Alexandre de Moraes, no alto do seu poder, falou: olha, é o poder judiciário. Em relação a essa história da anistia, é o poder judiciário. Ele diz: quem admite anistia ou não é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo. Isso foi o que disse Alexandre de Moraes durante o Fórum de Lisboa, esse evento promovido por uma instituição de ensino superior do ministro Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes disse que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária. Obviamente que quando a democracia é mais atacada e a Constituição é mais atacada, o Supremo Tribunal Federal tem a missão de defendê-la e assim o fez. Foi o que ele disse em relação às eleições de 2022. E aí diz: quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. Então dá a entender, ô Josias, que caso esse projeto de anistia passe pelo Congresso, o Supremo Tribunal Federal pode barrar, Moraes não vai dar anistia aos condenados pelo 8 de janeiro? Claramente, não depende, evidentemente, do Alexandre de Moraes, né? Mas claramente, se isso fosse aprovado pelo Congresso Nacional, isso iria parar no Supremo, né? Nós estamos discutindo crimes contra o Estado Democrático de Direito. Cabe anistia para esse tipo de crime? Então, essa é a questão que vai ser levantada se, eventualmente, um dia essa proposta vier a ser aprovada, né? O PL do Bolsonaro está fazendo, nesse momento, uma carga muito grande junto ao Arthur Lira, ao, ao Rodrigo Pacheco, que estão tentando conduzir as suas próprias sucessões internas na Câmara e no Senado. O PL faz uma pressão grande para condicionar o voto da bancada do PL, que na Câmara é uma bancada expressiva, tem mais de 90 deputados, a maior bancada, e influi, evidentemente, na, no resultado final da eleição para a presidência da Câmara. O Valdemar Costa Neto botou isso sobre a mesa, empurrado pelo Bolsonaro. Então, o assunto virou um assunto incontornável no Congresso Nacional. E está lá, já está as caldeiras da Comissão de Constituição e Justiça aquecidas na Câmara, conduzida lá por uma bolsonarista, e ali não tenho muita dúvida de que a coisa avança muito facilmente, né? A questão é saber se chega ao plenário ou não. Agora, diante das declarações do Lula, e o Alexandre de Moraes, ele foi instado a falar sobre esse assunto por conta da declaração do Lula. Os repórteres mencionaram os comentários do Lula. Ele disse: olha, eu não ouvi o que o presidente disse, portanto, não posso me manifestar sobre as declarações do presidente. E aí deu essas frases todas, realçando, primeiro, o papel que o Supremo teve na contenção do golpismo do Bolsonaro, e dizendo que essa é uma questão constitucional, a anistia, e sendo uma questão constitucional, o Supremo, como guardião da Constituição, é quem vai dar a palavra final. Então ele está claramente levando o pé à porta e avisando: olha, talvez pelo Supremo não passe. Evidentemente não é o único voto, mas quer me parecer que uma Suprema Corte que está condenando a penas muito draconianas, algumas delas 17 anos de cadeia, aqueles que participaram de um quebra-quebra na sede dos três poderes, e que ainda nem julgou o alto comando do golpe, o Bolsonaro, os generais de estimação dele, os funcionários do alto escalão do governo, esses ainda nem foram julgados. E se você impõe aos bagrinhos penas de 17 anos, é de supor que o Supremo vai condenar o Bolsonaro e o chamado alto comando do golpe a penas ainda mais draconianas, né? Então, um tribunal que está fazendo isso, referendar uma anistia parece pouco provável a essa altura. No Brasil, tudo pode acontecer, né? E agora, não parece provável que ocorra. E o Alexandre de Moraes está sinalizando isso, que no Supremo não passa, né? E me parece, Fabíola, que o país está de ponta cabeça, né? Porque realizarmos esse debate no momento em que as condenações ainda nem foram decididas, todas elas, e no instante em que há
mais de 160 encrencados no 8 de janeiro, pedindo ou ostentando, fazendo pose de refugiado político na Argentina, alguns deles, inclusive, já condenados no Brasil. Numa hora como essa, você ficar discutindo anistia, realmente o país está de ponta cabeça. É um debate completamente fora de hora. E quem tem a obrigação de realçar a, a impropriedade do debate está quase endossando a proposta, que é o presidente da República, o Lula, que, aliás, sofreu o mandato dele que estava sob questionamento, né? Foi contra ele que o Bolsonaro conspirou, foi contra o processo eleitoral em que ele se sagrou vitorioso que o Bolsonaro e os seus áulicos conspiraram, né? Então, realmente está tudo de ponta cabeça, né? E o Alexandre de Moraes, com as suas palavras, tenta fazer crer que em algum momento o Supremo vai colocar ordem nesse debate, né? Agora, é muito surreal que a gente esteja discutindo isso num momento em que os processos ainda nem se concluíram. O Bolsonaro não foi nem indiciado ainda. Então, nós tínhamos que estar discutindo agora o tamanho da pena que o Bolsonaro deve sofrer, qual é a pena que ele merece. Não, anistia, francamente.